Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo. Queria primeiramente agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho e pedir mais uma vez, o joinha, para o YouTube divulgar mais meu trabalho para outras pessoas. E também eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, tá? Dá essa força para mim. Pedir para você que for testemunha de Jeová, que está um pouco desanimado, já não está concordando mais, já está ficando de lado, já não está tendo com quem conversar. Conversa comigo. Entra aí nos comentários aí, coloca aí que gostaria de falar comigo, que eu te mando o meu telefone ou o meu e-mail, como você quiser, tá bom? E eu queria bater um papinho aqui com meu irmão, testemunha de Jeová, que assiste todos os meus vídeos, o Thompson, O Thompson Vieira, ele assiste todos os meus vídeos. Thompson, meu irmão Thompson, às vezes eu fico um pouco chateado com você, com alguma coisa que você fala, às vezes eu te dou aqui nos comentários uma resposta meia agressiva, me desculpa, tá? Às vezes o problema é comigo mesmo aqui, nem é você, às vezes eu estou chateado, nem é com você. É porque a gente tem essa mania, Quando a gente está chateado com outra coisa, a gente desconta no primeiro que aparece pela frente. Desculpa, tá? Eu não tenho intenção de ofender você não, viu? Se alguma vez eu falei alguma coisa aqui que você não gostou, me desculpa, tá? Me desculpa. Não... Pode continuar assistindo os meus vídeos, continue assistindo, continue comentando, fico muito feliz. Pode continuar aqui, tamo junto, tá bom? Meus irmãos, hoje eu quero falar aqui sobre um diálogo virtual que eu tive com o irmão testemunha de Jeová e que eu achei muito proveitoso esse diálogo. Então eu achei que eu deveria relatar, em vídeo esse diálogo, para os irmãos saber como foi, como foi a nossa conversa. No qual, nesse diálogo, eu pude deixar claro para esse irmão testemunha de Jeová que a pregação de casa em casa que eles fazem, ela mais atrapalha do que ajuda. Ela mais atrapalha do que ajuda. Ele disse para mim que as testemunhas de Jeová, é a religião verdadeira, porque faz essa pregação de casa em casa. Ou seja, essa pregação de casa em casa faz deles a religião verdadeira. E eu deixei claro que isso não faz deles a religião verdadeira, não. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Primeiramente, essa pregação de casa em casa feita por eles, ela não é bíblica. Não é uma ordem de Jesus. Não. Muito pelo contrário. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 7, Jesus disse para os discípulos não pregar de casa em casa, não andar de casa em casa. Então, é muito o contrário. Segundo eles, Jesus pregou de casa em casa. Jesus não pregou de casa em casa. Jesus pregava no templo e nas sinagogas. Jesus não precisava procurar as pessoas. Eram as multidões que procuravam Jesus. Muitas vezes, quando Jesus queria orar, queria ir para o deserto orar, queria ficar sozinho um pouco, Jesus tinha que sair escondido das pessoas, porque senão as pessoas o seguiam. Jesus não precisava procurar ninguém. Terceiro aqui, os motivos, que eles usam aqui um motivo para dizer que eles pregavam de casa em casa, dizendo que os cristãos primitivos pregavam de casa em casa. Eles usam um texto ali erroneamente, um texto ali de Atos, capítulo 5, versículo 42, onde o corpo governante, de forma desonesta, diz que os primitivos cristãos pregavam de casa em casa. Mas isso não é verdade. Esse texto está fora do contexto histórico. O contexto histórico que esse texto foi escrito é Atos capítulo 2, versículos 45 a 46. Aqui diz que os cristãos primitivos vendiam suas propriedades, distribuíam ali o dinheiro entre si, distribuíam o dinheiro entre si, com cada um segundo as suas necessidades. Agora preste atenção no detalhe aqui, E diariamente no templo
partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições, com alegria e singeleza de coração. Então veja, os primitivos cristãos, eles estavam cada dia no templo e de casa em casa, não era pregando não, era tomando as suas refeições, reunido ali entre irmãos, né? Fazendo ali adoração ali no templo, né? E tomando as refeições junto. Não era com a pastinha de casa em casa, fazendo pregação não. Então, quarto, eu deixei bem claro que essa pregação não é uma ordem de Cristo. Essa pregação de casa em casa, a pregação em si é uma ordem de Cristo, mas não de casa em casa. Porque veja, Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus disse que essas boas novas do reino teria que ser pregada em toda a terra habitada. Mas Jesus não disse como. Jesus não disse que teria que ser de casa em casa. Não. Jesus não definiu a forma como essa pregação seria feita. Agora, vamos ver se esse modelo de pregação traz alguns benefícios, tanto para eles, para as testemunhas de Jeová, como para as pessoas em si, de uma forma geral, né? O argumento deles, o argumento desse rapaz que dialogou comigo virtualmente, é que as testemunhas de Jeová vão de casa em casa levar o alimento espiritual, né? E as religiões evangélicas não fazem isso. As religiões evangélicas não fazem isso, então e eles fazem, então por isso que eles são os verdadeiros. Então olha aqui, olha como que eu argumentei com ele. Eu fiz aqui algumas perguntas para eles. Falei para eles assim, olha, todos os dias de manhã você levanta e vai em busca do seu alimento material, não é verdade? Porque afinal de contas a barriga tem que encher, né? Saco vazio não para em pé. Nós levantamos todos os dias de manhã e vamos atrás do nosso alimento material, né? Agora, por que é que com o alimento espiritual nós também não podemos buscar o nosso alimento espiritual? Nós temos que esperar que alguém venha à nossa casa trazer o alimento espiritual para nós. Por que nós não vamos atrás? Não vamos fazer as nossas pesquisas, não visitamos uma igreja ou outra para ver qual aquela igreja é melhor, não pesquisamos a palavra de Deus para ver qual que é melhor, não recorremos à internet que traz muitas informações? Por que nós não fazemos isso? Por que nós temos que esperar? Por que nós temos que esperar que as testemunhas de Jeová fazem isso para nós, né? Olha, então eu perguntei para ele também aqui, ó. Vocês não fazem algo em prol da sua salvação? Aliás, vocês não fazem algo em prol da sua salvação. Por que as testemunhas de Jeová têm que fazer algo em prol da salvação de vocês? Se vocês, que são os principais interessados em se salvar, não fazem nada em prol, por que vocês têm que esperar que as testemunhas de Jeová façam? Aí eu disse para ele assim, ó, quando uma pessoa não luta pelo seu alimento material, tem duas explicações. Quando uma pessoa amanhece o dia, ele não luta pelo seu alimento material, tem duas explicações. Primeira explicação, ou ele é uma pessoa incapacitada, que não tem condições de trabalhar. Aí, nesse caso, a gente tem sim. É obrigação de todos nós cristãos, todos nós seres humanos, cristão não, ser humano, de qualquer que seja a religião, não é só cristão não, cristão, espírita, seja lá o que for, muçulmano, seja lá o que for, é obrigação de todo ser humano. Se tem uma pessoa que não tem capacidade para trabalhar, a pessoa que tem coração, ele tem a obrigação de ir ali colaborar com aquela pessoa de uma forma ou de outra. Ou então, se a pessoa não vai atrás do seu alimento material, por que é? É porque ele é um preguiçoso. Nesse caso, a gente não tem que fazer nada, não. Nesse caso, é como diz aquele ditado, né? Quem não trabalha, tampouco coma. Se ele não é incapacitado e não quer trabalhar, fica em casa e não vai buscar o seu alimento, então ele é um preguiçoso. Então, aí significa que uma pessoa que é preguiçoso, uma pessoa que tem condições de buscar, de ir atrás do seu alimento espiritual e não vai, fica esperando que as testemunhas de Jeová venham ali regurgitar na boca dele o que eles querem colocar.
Então isso significa que essa pessoa é um preguiçoso. Significa que a pessoa que tem condições de ir atrás, pesquisar, ler a Bíblia, buscar informações, recorrer a uma igreja ou outra, saber qual que é a igreja melhor, a igreja que realmente preenche aquilo que o coração dele quer, ele não vai atrás buscar. Então, significa que ele está esperando que alguém venha colocar na boca dele. Isso significa que ele é um preguiçoso, que ele não merece que ninguém vá na casa dele colocar nada na boca dele. Olha, e nós, presta atenção, que eu falei para ele, nós não podemos usar o comodismo e ficar aí igual filhote de aves. Abre o bico e fica ali, ó. Aí eles vêm e colocam o que quiser, enfia o que quiser na boca daquela pessoa. É por causa de pessoas assim, conforme ele disse, pessoas que ficam ali aguardando que alguém venha colocar na boca dele o que a pessoa quiser, pessoa que não vai atrás dos seus objetivos, que não busca o que é melhor para ele, que fica ali, eu não vou sair não, para que eu vou procurar uma religião se as testemunhas de Jeová vêm aqui na minha casa? Então, é por causa de pessoas assim, é que o mundo está cheio de seita destrutiva, como as testemunhas de Jeová e outras mais. Seitas que estão aí cada vez mais destruindo pessoas, fazendo com que pessoas suicidem por causa do seu ostracismo maldito. É por isso. Não pesquisa para saber o que é certo, não. Então, quando vem na casa dele trazer para ele, é lá, trouxa aqui na minha porta, eu vou aceitar, porque se veio na minha porta é bom. Mas olha que coisa boa não vai na porta da gente não, tá? A minha avó já dizia, muitos anos atrás, coisa boa não vai na porta da gente não. Agora, quanto às testemunhas de Jeová trazer na sua porta, isso que eles falam que é adoração, que é a religião verdadeira, que é a verdade, vir na sua porta trazer aquilo que eles chamam de verdade, olha, eu posso te garantir com toda certeza, as testemunhas de Jeová na sua porta, elas mais atrapalham do que ajudam. Isso eu posso te garantir com toda certeza. Eu posso te garantir, sabe por quê? Porque eu fui testemunha de Jeová. E sei quantas vezes as pessoas já julgaram isso na minha cara. Falaram assim, vocês vêm na porta da gente fazer o quê? Vocês estão atrapalhando, a gente quer dormir até mais tarde, a gente trabalhou a semana inteira, e vocês vêm na porta da gente acordar a gente. Quantas vezes as pessoas julgaram isso na minha cara? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu ouvi isso, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, não. Foi milhões de vezes. As pessoas julgaram isso na minha cara. Então veja, meus irmãos, por causa disso, por causa dessas e outras, as pessoas têm aversão às testemunhas de Jeová. Hoje em dia, ninguém está querendo mais receber testemunha de Jeová na sua casa. Praticamente ninguém. A maioria das pessoas tem aversão pelo incômodo que as testemunhas de Jeová causam, principalmente nos finais de semana, né? Um incômodo muito grande. Veja, raciocina comigo aqui. Na cidade grande, até que na cidade pequena, como a minha cidade aqui, a cidade que eu moro, não é tanto, mas na cidade grande, as pessoas que moram lá naquelas periferias, tem pessoas que têm que embarcar em dois ônibus, talvez, e depois ainda mais metrô, para chegar no seu trabalho. Então tem pessoas ali que levantam 4 horas da manhã, de segunda a sexta, 4 horas da manhã, ou talvez até antes, para conseguir chegar no seu trabalho 7 horas da manhã. Tem que levantar cedo. Quando é nos finais de semana, a pessoa está exausto. A pessoa quer dormir até mais tarde. Aí fala, gente, esse final de semana agora eu quero extravasar, eu quero dormir. Aí não pode, porque no final de semana vem as testemunhas de Jeová. Vem as testemunhas de Jeová incomodar. Vem as testemunhas de Jeová incomodar aquelas pobres pessoas que de segunda a sexta levantaram de madrugada, embarcaram talvez em 2 ônibus, talvez até mais, e mais metrô, para chegar até o seu trabalho 7 horas. Depois, para do serviço ali 4 ou 5 horas
e vai fazer a mesma maratona de volta. Metrô, mais 2 ou 3 ônibus de volta para chegar em casa. Chega em casa ali para as 19, até para as 20 horas é que chega em casa e vai dormir para no outro dia levantar 4 horas da manhã. E depois, quando é nos finais de semana, isso aí. Então por isso, meus irmãos, as pessoas têm aversão às testemunhas de Jeová. Então eu posso garantir que essa pregação de casa em casa, ela não beneficia nem as pessoas que recebem a pregação e nem tampouco beneficia as testemunhas de Jeová. Olha, aquela chatice, igual eu estou falando aqui, essa chatice de tirar as pessoas da cama, que isso aí é uma chatice. A pessoa levanta da cama pensando que é uma coisa importante. Nós viemos falar sobre o reino de Deus. Gente, coisa que há quantos anos que a gente vem falando isso? Isso aí já virou música nos ouvidos das pessoas. Isso aí a pessoa já está ouvindo, isso aí já virou um zumbido no ouvido da pessoa. Viemos falar sobre o reino de Deus. Tenha santa paciência, né? Agora, sem contar também aqueles que chegam na casa das pessoas e na hora do almoço e não tem um pingo de desconfiômetro. Não imagina que aquilo ali está na hora que a dona de casa está fazendo o almoço, né? E a dona de casa, às vezes, por ser muito educada, não manda eles embora, né? Fica ali dando atenção e quando cuida que não, aquele cheiro de comida queimada, né? A comida queimou. Hoje eu queimei a minha aqui, ó. Eu estou fazendo uma beterraba ali para o almoço e acabou, eu queimei a minha ali. Mas não foi por causa deles, não. Foi porque foi descuido meu mesmo. Acabou, eu queimei minha comida ali. Veja, meus irmãos. Então, eles dizem que essa pregação de casa em casa, ela traz benefício. Agora, qual que é o benefício? Eu gostaria que eles me falassem quais são os benefícios que essa pregação traz. Bom, segundo eles, o crescimento deles é muito grande por causa dessa pregação. Essa pregação beneficia eles pelo o crescimento, a expansão, o tanto que as testemunhas de Jeová estão expandindo no mundo. Olha, mas veja, meus irmãos, será que está mesmo? Olha, vamos fazer aqui, vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui se essa pregação de casa em casa está fazendo com que eles expandem, né? Olha, o cristianismo, por exemplo, as religiões cristãs, elas não pregam de casa em casa. Não. Olha, o cristianismo está em torno de 2 bilhões e 300 milhões de adeptos em todo o mundo. O cristianismo hoje tem em torno de 2 bilhões e 300 milhões em todo o mundo. E olha que eles não pregam de casa em casa. 2 bilhões e 300 milhões. Agora, se tratando só dos católicos, só os católicos que não pregam de casa em casa também. Os católicos estão em volta de 1 bilhão 214 milhões. Então, conforme eu falei aqui, o cristianismo está em volta de 2 bilhões e 300 milhões em todo o mundo. Se tratando somente dos católicos, está em volta de 1 bilhão 214 milhões. Até os adventistas do sétimo dia são mais do que as testemunhas de Jeová. Os adventistas do sétimo dia, que também não pregam de casa em casa, estão em volta de 17 milhões de adventistas do sétimo dia em todo o mundo. E as testemunhas de Jeová, que se vangloria de dizer que é a única religião verdadeira porque prega de casa em casa, dizem que tem 8 milhões e que a gente sabe que nem isso, porque o que está saindo de testemunha de Jeová é muito mais do que entrando. Os que estão saindo são muito mais do que entrando. Então a gente sabe que não tem mais 8 milhões de testemunhas de Jeová no mundo. Então a gente sabe disso. Então, portanto, eu deixei claro para esse cidadão que teve esse diálogo comigo, esse diálogo virtual,
que essa pregação das testemunhas de Jeová, de casa em casa, isso mais incomoda do que ajuda e que isso não traz benefício para ninguém, muito menos para eles. Para eles, então, está trazendo aversão, as pessoas estão tomando nojo das testemunhas de Jeová. Por isso que hoje as testemunhas de Jeová não estão mais querendo pregar. Você olha, eles estão andando em volta do quarteirão, aquela turminha. Você não vê ninguém entrando em casa mais, nas casas mais, então fica andando ali, em volta ali. Ninguém mais está batendo de porta em porta, fica andando ali em volta dos quarteirões. Porque eles sabem que as pessoas não estão querendo mais receber eles. Então as pessoas têm aversão às testemunhas de Jeová. Então essa pregação não traz benefício para ninguém, muito menos para eles.